Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ler a palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo hoje 1 Pedro, capítulo 2, né? Nós estamos começando o livro de 1 Pedro e nós vamos estar, lemos ontem o 1 Pedro 1 e hoje nós vamos começar 1 Pedro 2, talvez nós vamos fazer também 1 Pedro 3, tá bom? Então nós vamos aqui estar orando, pedindo a direção de Deus. Eu estou aqui com a Bruninha, né? Ela vai dar um alô para vocês aí. A gente vai estar aqui lendo a Bíblia e meditando na palavra do Senhor, amém? Mas primeiro nós vamos orar, pedir a direção de Deus para que Deus possa estar falando no nosso coração. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor dos céus e da terra. Senhor dos céus e da terra. Pai querido e amado. Pai querido e amado. Tu me fizeste a tua imagem e semelhança. E me enviou nessa terra para um propósito, para pregar o Evangelho a todos aqueles que creem, para que eles sejam salvos. Por isso eu peço a Ti, Senhor, para mim pregar o Teu Evangelho com sabedoria e autoridade. Eu preciso da revelação da Tua palavra. Então eu te peço, Senhor, Senhor Espírito Santo, amado e amigo, fala comigo, estenda Tuas mãos sobre mim, tende misericórdia de mim, me ajuda, Espírito Santo, nas minhas fraquezas, nas minhas falhas, nos meus erros, me revela todas as vezes que eu falhar contigo e entristecer o Teu coração, para que eu venha me redimir, me arrepender e entender, para que eu não venha fazer de novo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, amado Espírito Santo, me ensina, me direciona e me guia segundo a vontade do meu Pai. Eis aqui a minha vida e eu coloco diante de Ti e peço a Tua direção para que o Senhor esteja ministrando essa palavra a cada coração e a cada vida que vai ouvir e assistir esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, estenda Tuas mãos de misericórdia sobre a minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, Senhor. Em nome de Jesus, me liberta de tudo aquilo que desagrada a Ti e me ensina a Te adorar, a Te louvar, a andar de acordo com a Tua palavra, para que o Teu nome seja exaltado e adorado aqui na terra, por todos aqueles que estão ao meu lado. Pai, em nome do Senhor Jesus, me ajude a dar testemunho de quem Tu és na minha vida, colocando paz, humildade, simplicidade e amor por todas as almas que estarão ao meu lado. Pai, em nome de Jesus, transforma a minha vida, transforma o meu coração e a minha alma. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, fala comigo através da Tua palavra, nos ensina, em nome de Jesus, para que nós venhamos aprender e que o Senhor possa revelar essa palavra ao nosso coração. E assim, Teu nome será exaltado e conhecido por todos. Em nome de Jesus, faça a Tua obra na minha vida. E eu abrirei a minha boca e Tu encherás, para que a Tua palavra seja perfeita, correta, diante de cada vida, para que traga vida àquele que está morto, restauração para aquele que está desesperado, cura para aqueles que estão enfermos, e
Que o Senhor possa trazer a paz para aqueles que estão no meio da tribulação. Pai, eu peço a Ti, me ajuda a entender a Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a praticar a palavra do meu Pai, para que eu possa entrar no reino. Em nome de Jesus. Eu oro e peço a Ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos estar começando aqui o livro de 1 Pedro, capítulo 2. A Bruninha vai estar lendo para nós. É uma continuação do capítulo 1, do final do capítulo 1, né? Que está falando sobre a advertência, né, da sua vida espiritual, né? Pode ler, Bruno. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém. Aqui ele já está começando a palavra, já nos ensinando, né? Portanto, livre-se de toda a maldade, todo o engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência, né? Essas coisas, amado, nós só vamos conseguir se libertar depois que nós conhecermos Jesus, aceitarmos Jesus, batizarmos nas águas, né? E aí nós vamos ter a ajuda do Espírito Santo, que vai nos ensinar e vai nos mostrar quando nós errarmos, para que haja um verdadeiro arrependimento no nosso coração, e assim nós podemos ser aí perdoados, né? A palavra do Senhor fala que Ele está sempre pronto para nos perdoar, mas para Ele nos perdoar nós temos que nos arrepender. Se não haver arrependimento, não tem como Ele te perdoar, amém? Não faça como Judas. Judas, ele traiu Jesus pelas moedas, 30 moedas de prata, e depois ele mesmo se sentiu um grande remorso por ter feito isso, jogou as próprias moedas em cima dos sacerdotes que tinham pagado ele, que era sangue inocente, e ele disse: eu pequei, né? Ele reconheceu o seu pecado, mas ele não se arrependeu do seu pecado, né? Talvez se ele tivesse procurado Jesus e se arrependesse, ele alcançaria a salvação, mas Judas não se arrependeu, ele sentiu remorso, tanto é que ele tirou sua própria vida se enforcando, né? E o lugar onde ele foi enforcado passou a se chamar Campo de Sangue. Então, nós vemos aqui que o próprio Pedro aqui já está falando: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência, ou seja, tudo que for coisas más de acordo com a palavra de Deus ou contra a palavra de Deus. Isso, inveja, né? Orgulho, né? A pessoa não tem humildade, isso é tudo contra a palavra de Deus. E outros males que ela pensa em praticar com outras pessoas. Aí ele vai dizer aqui no capítulo 2, como criança recém-nascida desejam de coração o leite espiritual puro, para por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, né? Então ele está falando que nós temos que ser o quê? Como crianças recém-nascidas, ou seja, uma criança recém-nascida, ela não sabe nada, ela é inocente, ela depende de tudo, né? Da sua mãe, né? E aqui ele está falando que nós temos que ser dependente de Deus, né? Como uma criança é dependente da sua própria mãe, nós temos que ser dependente de Deus. E também ele fala da inocência, né? Que nós temos que ser inocente e não ter maldade no coração ou malícia, né? E ele continua dizendo: agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? A pedra viva, o povo escolhido. À medida que se aproximavam dele,
a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém. Aqui, essa pedra aqui, você sabe que tipo de pedra que ele tá... Quem é essa pedra que ele tá falando? Sabe, Bruna? À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, preciosa para Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedra vivas na edificação de casas espirituais para serem sacerdotes santos, oferecidos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, né? Ele está falando de Jesus, né? Jesus, ele está colocando aqui como uma pedra viva, né? E depois ele fala assim: vocês também serão colocados como pedra viva, né? Que somos nós, né? E que nós venhamos oferecer um sacrifício santo, espiritual santo e agradável a Deus, né? Que seja aceitável a Deus por meio de Cristo Jesus, pois assim é dito na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele está falando de quem? Jesus. Então ele está aqui colocando Jesus como se fosse a pedra preciosa, né? A pedra de alto valor, onde o povo rejeitou, né? Jesus pregou para muitas pessoas que o rejeitaram, né? Muitos o rejeitaram, mas aqueles que acreditaram e creram na palavra, aceitou ele, né? E se tornou seus discípulos para ir pregar o evangelho a toda criatura. E ele era a pedra angular. Continua. Portanto, para vocês... Peraí, ficou um pedaço para trás aqui. Os que creem tropeçam porque desobedecem a mensagem. Ah, não, esse não foi ainda, né? Pode continuar. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Que ele está falando de Jesus. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Olha só, amado, como que ele nos chama aqui, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio, amado. Você sabe o que significa isso? Sacerdócio real. Oh, glória. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Procura saber o que significado desse versículo, né? Vai colocando aí o que significa ser sacerdócio real, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, ou seja, para pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus
né? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Amém? Então nós somos chamados de povo de Deus, filhos de Deus, homens escolhidos de Deus. Deveres sociais dos cristãos. Amados, insisto em que... Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Amém. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Aqui ele está falando, né, das maneiras, né, de como nós devemos fazer, né, ou servir Jesus, que é se obstinar, né, se abster, né, dos desejos da carne, né, porque os nossos desejos da carne é contra os desejos do Espírito, né, e ele vai dizer aqui, ó, que guerreiam contra a alma, ou seja, é guerra, né, o seu espírito, é guerra entre o seu espírito e a sua carne. Sua carne quer fazer uma coisa e seu espírito quer fazer outra, né? Às vezes seu corpo quer ficar deitado, aí teu espírito tá falando levanta e vai para a igreja. Às vezes você chega quer dormir, aí teu espírito tá falando você tem que orar antes, né? Então é uma briga constante quando você tá na igreja, que você entende a palavra de Deus. Vai ter uma briga constante aqui, ó, na sua mente, né? Entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Qual é a vontade da carne? Tudo que a carne gosta. Comer bastante. Vontade da carne. Né? Tudo que a carne gosta faz a vontade da carne, né? E ela vai limitar contra o Espírito. O que é limitar? Ela não se junta, né? Vai haver uma disputa, uma briga. Ou é um ou é outro, não pode ser os dois, né? Não dá para ser os dois. Então vai ter essa luta contra os desejos da carne, né? Que guerreia contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira... E aqui ele está falando a respeito da maneira do nosso comportamento como cristão diante das pessoas, né? Nossas atitudes, as nossas ações, como deve ser, né, para que nós possamos aí dar um bom testemunho, né, e assim glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas que não conhecem Jesus venham conhecer através do amor, através da paz, através da alegria, através da retidão das nossas práticas normais, né, que seriam as nossas práticas do dia a dia, que eles possam ver em nós aí uma santidade ou uma mudança ou algo diferente, para que eles possam almejar e buscar isso, né? Então, o Pedro aqui está falando a respeito disso, né? Que a gente tem que estar aí andando, né, de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos dar um bom testemunho, porque dando um bom testemunho as pessoas vão ver e vão querer, né, aquilo que nós temos, através dos testemunhos vivos, né? Por isso que ele está falando que vai haver uma luta entre a carne e o espírito, ou a alma, né? Sejam os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois
é da vontade de Deus que pratiquem o bem. Vocês silenciam. Aqui ele está falando a respeito disso que nós acabamos de falar, né? Que assim, mesmo que muitas vezes eles vêem nós errando, mas que nós venhamos dar um bom testemunho para que eles possam aí querer, né? Mesmo vendo que nós erramos, mas eles possam aí ter desejo de ter aquilo que nós temos, que é uma paz interior em Cristo Jesus. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Aqui ele está falando a respeito das nossas práticas, né? Não é porque ele fala que Jesus ele nos libertou e trouxe a liberdade para nós que nós vamos viver de qualquer maneira, né? Nós não podemos viver de qualquer maneira, mas sim de uma maneira onde nós seremos aí exemplos para as pessoas que estão ao nosso lado, para que eles possam querer ser igual a nós, né? E não nós queremos ser igual a eles. E vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade, né? O que ele quer dizer aqui? Nós somos livres no Senhor, o Senhor nos libertou. Então, no mundo espiritual, nós somos livres, né? É isso que ele está falando. Mas nós não podemos usar a nossa liberdade que nós alcançamos em Cristo Jesus para andar pecando, fazendo um monte de coisa errada. Ou seja, se nós fomos alcançados por Jesus e hoje nós estamos libertos e temos liberdade, então nós temos que honrar Jesus como? Não praticando coisas más, para que mesmo na liberdade nós possamos aí dar testemunho para as pessoas de quem Jesus é na nossa vida. E assim nós vamos estar praticando o bem. Amém? 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispos de suas almas. Aqui ele continuou falando, né, para a gente tratar todos com o devido respeito, né, e para nós temermos a Deus e honrar todos aqueles que foram colocados sobre nós como líderes, né, ou todos aqueles que foram colocados acima de nós como liderança, né, não só como liderança, mas como patrões, ou seja, todas as ordens que foram colocadas, né? Todos os líderes que foram colocados por nós, por Deus para nossas vidas, seja no trabalho. Então a gente tem que obedecer os líderes, né? E obedecer aqueles para quem nós trabalhamos, ou obedecer os líderes na igreja, sempre estar obedecendo a liderança, né? E louvável isso, né? Para que nós não venhamos pecar contra Deus e também para que nós possamos aí aprender a palavra de Deus.
Aí ele está falando aqui, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons amáveis, mas também com os maus. Porque, né, aqui ele vai falar, né, você tem que suportar tanto os patrões bons como os patrões ruins. Por quê? Porque se você suportar só o patrão bom, mas não suportar o patrão ruim, você não está fazendo nada demais, né? A única coisa que você está fazendo aí é mostrando para os pagãos que nós somos igual a eles. Mas quando você respeita aquele que é bom, mas também respeita aquele que te maltrata, aí sim você está testemunhando Jesus na sua vida, né? E assim por diante, né? Em todas as situações. Mesmo que nós estejamos passando por luta, estejamos passando por aflições, né? Ou com alguma consequência de algumas situações. Jesus, ele foi exemplo vivo, né? Tantas situações que ele suportou de injúria, de humilhação, né? De agressão, de acusações, né? Jesus passou por tudo isso, amada. Foi açoitado, né? Açoites recebidos por terem cometido o mal, né? Você suporta o sofrimento por terem feito o bem, e isso é louvável diante de Deus, né? Então é isso que ele está falando. Quando a gente suporta, né, o mal, mesmo estando errado, mesmo estando certo, né, e a pessoa está errada e ela vem falar com nós, e nós baixamos a cabeça e respeitamos essa pessoa, nós estamos usando da humildade. A humildade vai mostrar para as pessoas, né, quem nós somos. E é muito interessante, né? Quando ele fala que nós temos que respeitar não só aqueles que nos respeitam, mas aqueles que nos ofendem também. Aí ele vai dizer, Cristo sofreu no seu lugar e deixando exemplos para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado nem em sua boca. Quando insultado, não revidava. Aí que, amado, é assim que a gente tem que suportar as coisas, né? As situações, né? Alguém vai nos insultar, alguém vai nos desaforar, e nós vamos ter que lutar com a nossa carne para que nós possamos aí dar testemunho de Cristo, né? Não revidando, mas também baixando a cabeça e sendo humilhado por pessoas que muitas vezes você sabe que ela está errada na sua perspectiva ou na sua percepção, né? Então, muitas vezes a gente é melhor baixar a cabeça para glorificar o nome do Senhor. Se aquele que julga com justiça, quando o insultarem, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Né? Eles mesmos levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Para suas próprias feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora converteram ao pastor e bispo de suas almas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá para 1 Pedro 3. Pode ler, Bruninha. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não pereça a beleza
demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aí, deixa eu só explicar isso aqui, né? Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que eles, se ele não obedecer a palavra, né? Assim também o marido com a mulher e a mulher com o marido, né? Quando o marido é cristão e a mulher não é, o marido tem que dar um bom exemplo, ele tem que andar numa conduta para que a sua mulher possa ir, né, ver a conduta dele e crer no Senhor Jesus e andar de acordo com a palavra do Senhor, né? Então a gente tem que dar um bom testemunho todo o tempo, né? E ele está falando, mulheres, se sujeitem aos seus maridos, né? Isso é para as mulheres que são cristãs, que conhecem a palavra, e tem um marido que não conhece a palavra. Então ele está falando, seja humilde, né? Se sujeite, né? Debaixo da palavra, tenha sabedoria para falar com seu esposo, com a sua esposa, né? Então nós temos que buscar sabedoria em Deus mesmo, para que nós possamos aí estar com esses procedimentos dentro dos nossos lares, para que a vida das nossas famílias, de toda a nossa familiar, seja alcançada, né? Aí ele fala, a fim de que ele obedeça a palavra e seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, né? É isso que eles vão reparar em nós, né? Tanto os homens como as mulheres, e aí com certeza eles vão querer esse Deus que a gente serve, né? A beleza de vocês não deve ser, aqui ele fala de outra coisa muito interessante, né? Muitas vezes nós cuidamos muito da beleza exterior, né? Que é a beleza que as pessoas conseguem visualizar, mas nós deixamos o nosso interior sem cuidar, amado, né? Quando devia ser ao contrário. Nós devemos cuidar primeiro do nosso interior, para depois cuidar da beleza física ou da estética, né, do nosso corpo. Então nós temos que primeiro ter uma beleza espiritual por dentro, né? Por dentro nós temos que ser lindo, amado. Nós temos que ser puros, lindos, simples, humilde, né? Há muitas qualidades que nós temos que ter por dentro e não muitas vezes mostrar por fora, né? Buscar mostrar a nossa beleza física ou a nossa beleza aparente, né? E esquecer do nosso interior, né? Em primeiro lugar, nós temos que cuidar do nosso interior, porque quando nós cuidamos do nosso interior, a beleza exterior ela é manifestada. Agora, quando você cuida só do seu exterior, né? E não cuida do seu interior, mesmo que você seja uma pessoa bonita fisicamente ou aparentemente, mas se o teu interior não tiver paz, amor, alegria, presença do Espírito Santo, as suas ações e as suas atitudes vão te condenar, né? Então não adianta ser bonito por fora e sujo por dentro. Nós vamos ver aí Jesus falando daquela passagem que o Jesus falou aos centuriões, né? Ao centurião não, aos mestres da lei, né? Vocês são como sepulcro calhado, né? Por fora estão todos bonitinhos, todos perfeitos, mas por dentro estão como sepulcro calhado. O que é sepulcro calhado? É um sepulcro fechado, uma cova que enterra um morto e coloca a tampa e ele apodrece ali dentro, né? Ou seja, tá podre por dentro, né? E por fora quer mostrar uma beleza interior. E é assim que os mestres da lei andavam, né? Os mestres da lei, os fariseus hipócritas, né? Que perseguiam Jesus. E ele continua falando às mulheres, né? Como cabelos, tranças, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como no cabelo, tranças, joias e ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece
que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, olha o que ele está falando, né? No espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, né? Quando nós cuidamos do nosso interior, nós vamos ficar assim, com espírito dócil e tranquilo, seja dirigido pelo Espírito Santo. Versículo 5, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amém? Então ele está falando para nós cuidar do nosso interior, estar bem preparado, né? Trabalhando o nosso interior para que nós venhamos aí demonstrar amor, carinho, compreensão, né? Ser livres por dentro, né? O nosso interior ele tem que estar nítido, né? O nosso espírito ele tem que estar né? A gente tem que ser dócil, né? Como ele diz aqui na sua palavra, né? A gente tem que ser dócil sem ter tranquilidade, paz na hora de falar, né? Sabedoria, né? Continua, Bruninha. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém. Aqui ele está falando a respeito dos homens, né? Não só as mulheres têm que ter essa conduta, mas também os homens têm que ter a mesma conduta da mulher, respeitando a mulher, sabendo que ela é um órgão interior inferior, né? Na força, né? Mas aqui ele está falando mais no sentido frágil, né? Da mulher ela ser mais sensível, mais frágil, né? Para que o homem venha cuidar da mulher, né? Para que os dois possam ter uma vida abençoada. Sofrendo por fazer o bem. Versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Amém. Aqui ele fala algo muito interessante. Quanto mais tenha todos os mesmos modos de pensar, sejam compassivos, amem fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes e não retribuam mal com mal. Nisto, nem insulte com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança, né? Pois quem quiser amar e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, né? Aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, amado, porque muitas vezes nós nos pegamos falando aí muitas coisas que desagradam o coração de Deus, o coração do Espírito Santo, quando nós julgamos as pessoas, quando nós falamos mal das pessoas, quando nós apontamos o dedo para alguém, né? Isso acontece constantemente, a gente tem que vigiar mesmo, porque se a gente não vigiar, a gente acaba caindo na cilada do inimigo, né? Então ele vai falar, né, que a gente tem que ser humilde, né? E não fazer essas coisas, né? E guardar a nossa língua, né? Do qual os seus lábios da falsidade, né? Falar coisas mentirosas, enganar as pessoas, né? Agir de forma maldita, né? Ou agir de forma que vai machucar ou magoar alguém,
né? Sabendo que você vai fazer o mal, né? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele já está pecando. Então a gente tem que guardar muitas vezes a nossa língua de falar das pessoas. E isso a gente tem que vigiar mesmo, porque nós nos pegamos falando mal de muitas pessoas, até mesmo por hábito, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente precisa mudar os nossos hábitos de falar e muitas vezes nós não mudamos e por isso nós acabamos aí inflamando, né, através da nossa língua, né? Então a gente tem que aprender a guardar a nossa língua para não ser falso e também não acusar ninguém, né? Afaste-se do mal e faça o bem, busquem a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Então nós temos que ficar muito atento para que nós não venhamos praticar o mal aí sem ter noção daquilo que nós estamos fazendo, falando ou agindo como se fosse algo normal. Muitas vezes a frieza espiritual nos leva a fazer esse tipo de coisa, né? Quando a gente não está muito ligado, quando a gente não está buscando muito, não está orando muito, aí a gente não jejuma, não busca, não ora, e aí a gente vai ficando nesse tipo de situação, onde a gente já começa a compactuar com as outras pessoas daquilo que eles estão falando. Nós entramos em rodinha onde a pessoa está falando mal da outra, e você entra lá e começa a falar mal da outra. Quando você vê, você já está no meio deles, né? E já está ali falando mal de alguém. Então a gente tem que estar vigiando mesmo a nossa língua, né? Porque a palavra do Senhor fala aqui, ó, né? Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. De que é praticar o mal? Praticar o mal é você acusar alguém sem saber, né? Mas nós não somos onisciente, onipresente e onipotente como o Senhor que sabe de todas as coisas, né? Então se nós formos fazer o nosso julgamento, mesmo que seja ele, né, através daquilo que nós visualizamos, mas não entendemos a situação, muitas vezes nós estaremos aí pecando, né, contra Deus e desagradando o Senhor. Então nós temos que ficar muito atento, porque isso é uma armadilha do inferno que ele pega muitos de nós, amados. Muitos de nós caem muitas vezes nessa situação. Então nós temos que tratar mesmo da nossa língua. Eu falava demais, nossa, como eu falava até pelos cotovelos, mas depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a pedir entendimento e sabedoria a Deus, e hoje eu penso muito para falar, né? Antes de falar alguma coisa para alguém, eu penso nas consequências, no que vai causar, no que eu devo falar, o que eu não devo falar, né? Como a pessoa vai reagir. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, para que a gente não venha prejudicar ninguém, né? Mas se você não pode abençoar uma pessoa, também não vá prejudicar ou amaldiçoar uma pessoa. Então a gente tem que ter muita sabedoria, buscar a direção do Espírito Santo, para que nós não venhamos fazer isso. Porque muitos de nós, é só você prestar atenção, muitos de nós muitas vezes caímos na cilada do inimigo, né? Onde a gente tem uma rodinha lá no trabalho, lá de pessoas que se reúnem para ficar junto na hora do almoço, na hora do QQ. E aí, quando você vê, as pessoas estão falando mal e daqui a pouco você vai lá e fala uma coisinha, daqui a pouco fala outra, e vai falando, né? Usando aí, dando a sua boca para que o Satanás possa usar, né? E isso é prática do mal. Isso não agrada o Espírito Santo e nem a Deus. Versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês
porque estão em Cristo. Fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava paciente nos dias de Noé. Pacientemente nos dias de Noé. Pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Aqui ele fala bem claro, amada, tá vendo? Ele fala que há a luta entre o espírito e a carne, ele sabe que nós temos que buscar a santidade, ele sabe, né? Ele está aqui ministrando que nós temos que buscar a santidade, a retidão diante de Deus, né? Para que nós possamos glorificar o nome do Senhor e nos livrar de toda imundícia, de toda obra que vem contra a palavra de Deus, para que nós não venhamos pecar contra Deus. E aqui ele fala muito bem, ó, e isso representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e os poderes, né? Então ele fala muito bem. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês na remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, né? O que ele está falando aqui? Essa boa consciência que ele está falando é o arrependimento, né? A gente se arrepender de quem nós somos, das coisas que nós fazemos, das práticas malignas, das práticas maldosas, e não só tratar os nossos amigos como se fosse de forma boa, mas também tratar todos os nossos inimigos da mesma forma, respeitando, né? Dando testemunho de que Jesus é na nossa vida. E a partir disso, nós vamos encontrar a salvação em Cristo Jesus, né? Sabendo que nós temos aí que nos batizar nas águas, né? Buscar o processo, buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, né? Para que nós possamos aí praticar a palavra de Deus, para que nós venhamos andar de acordo com a vontade de Deus, né? Isso é representado pelo batismo, que agora está no versículo 21. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. E aí ele está falando que não vai tirar a sujeira do seu corpo, ou seja, o seu exterior, né? É o que ele falou lá atrás, né? Mas que o seu interior, né? No seu interior tem que ter essa fluência de Deus, né? Essa consciência, né? Diante de Deus. Então, o Espírito Santo hoje habita em nós, né? A morte de Jesus nos livrou. O Espírito Santo hoje habita em nós, e através do Espírito Santo nós vamos alcançar as obras de Deus, que é a obra da santificação, né? Através do Espírito Santo. Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos incomoda. Ele vem e fala, ó, você não deve fazer isso, né? Muitas vezes acontece, né?
As pessoas falam assim, poxa, eu nunca sei quando é eu, quando é Deus, ou quando é o Espírito Santo que está falando, ou quando é o diabo. Não sei quando é o Espírito Santo, não sei quando é eu, nem sei quando é o diabo. Mas é simples, amado, se você parar para perceber, você vai entender, né? Quando é você, quando é o Espírito Santo e quando é o diabo. Por quê? Porque quando a maioria que vai falar com você é você primeiro, né? Por exemplo, tem muitas coisas que nós vamos fazer para Deus, né? Que muitas vezes nós falamos assim, você vai dar uma oferta, por exemplo. Você chega na igreja, você vai dar uma oferta. Aí você tem uma nota de 10 e uma nota de 1, né? De 100 ien e uma nota de timã dentro da carteira. Aí Jesus chega na hora terminou o culto, aí chega a hora da oferta. Aí alguém ministra a oferta e você abre a sua carteira. Aí você vê lá uma nota de 1.000 e uma nota de 10. Aí, claramente você vai ver, amado, o Espírito Santo falar com você. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar para você assim, ó, dá essa de 10. Né? Ele vai falar no teu espírito. O Espírito testifica no nosso espírito, que é o Espírito Santo de Deus testificando no nosso espírito. Ele vai falar para você assim, ó, pega de 10 e dá de 10. Aí você, amado, vai pensar assim, aí eu vou dar só de 1.000. Né? Então, a luta é entre você e o Espírito. O Espírito, ele quer ofertar de 10, mas a sua carne, o seu eu, a sua vontade, né, vai querer ofertar só de 1. Por quê? Porque os 10 você fala que vai precisar para isso, vai precisar para aquilo, né, mas mesmo assim você vai sentir um desejo, uma vontade de dar aquela nota de 10, né? E aí cabe a você resolver o que você vai fazer. Por quê? Porque é o Espírito Santo falando e a sua vontade, a vontade do Espírito e a sua vontade, né? Por isso que há uma luta constante, né? Milita, né? O Espírito milita contra as vontades da nossa carne. Porque a vontade da nossa carne vai querer só o que é bom para ela, né? Foi igual Judas, né? Quando a mulher derramou o nardo puro, né? No vidro de nardo puro sobre Jesus, para ungir Jesus, o que Judas falou? Para que desperdiçar? Para que gastar tanto? Se catasse esse óleo aí e vendesse, ia arrecadar muito dinheiro. Aí catava o dinheiro e dava aos pobres, né? Foi isso que Judas falou. Mas Judas estava com inveja, né? Judas estava com inveja daquilo que a mulher fez, né? De ungir Jesus daquela forma, né? Ungiu Jesus com nardo, óleo puro, e enxugou com seus cabelos, né? E aí Judas falou a respeito disso, mas Judas não estava preocupado com nenhuma criança carente. Judas estava preocupado era com o dinheiro que ela estava lançando ali nos pés de Jesus e dando ósculo a Jesus e a seus pés. Amém? Então, que nós venhamos ter essa palavra na nossa consciência, na nossa mente, saber que nós temos que ser separados, né, para Deus, né, buscar a santificação, jejuar, orar, para que nós tenhamos aí uma vida de redenção e de retidão diante do nosso Pai querido e amado. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia maravilhoso, por essa noite, por esse dia maravilhoso, por essa palavra por essa palavra que o Senhor falou no nosso coração. que o Senhor falou no nosso coração. Muito obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, pois tu és fiel. pois tu és fiel. Vou guardar a tua palavra Vou guardar a tua palavra para não pecar contra ti. para não pecar contra ti. Continue ministrando Continue ministrando em nossos corações em nossos corações a tua palavra, a tua palavra, para que haja vida em mim para que haja vida em mim, e que o teu Espírito que teu Espírito venha fazer morada venha fazer morada na minha alma e no meu coração, na minha alma e no meu coração, para que eu possa testificar para que eu possa testificar e testemunhar testemunhar a respeito do meu a Cristo, respeito do meu Cristo, para que todos venham ver para que todos venham ver que eu sou a sua imagem e semelhança que eu sou sua imagem e semelhança e continuo a sua obra na terra. continua a
faça obra na terra. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado pela minha vida e a vida da minha família. Estenda tuas mãos sobre cada um de nós. Que o Senhor nos guarde e nos dá livramento. Pai, eu te peço, coloca as tuas mãos sobre os nossos lares, nos protegendo, nos guardando, nos dando livramento, nos fortalecendo, para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos, desde já. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, que dura para sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Senhor, guarda essa palavra no nosso coração, Senhor, para que nós venhamos praticar e entender essa palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar e nos direcionar, para que nós venhamos fazer a tua vontade se cumprir nessa terra. Amém? Fiquem com Deus, beijo no seu coração. Você que está aqui no Japão, uma boa noite de sono para você. E você que está aí no Brasil, um bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado e que você vai aí alimentar-se dessa palavra e que essa palavra esteja ministrando aí no seu coração durante todo o dia e que o Espírito Santo possa te revelar grandiosamente. Amém? Fica com Deus, Deus que abençoe. Até amanhã. A Bruninha vai dar um tchau para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo no coração.